nossa oração. Nosso Deus e nosso eterno Pai, se existe uma coisa que sabemos muito bem, é que o Senhor sempre ouve a nossa oração, Pai. Não é só porque estamos na Tua casa de oração, Pai, não é só porque estamos nesta igreja que o Senhor está nos ouvindo neste momento. O Senhor nos ouve em todos os momentos, Pai. Mas neste momento estamos todos juntos como Teus filhos, clamando ao Senhor mais uma vez, Pai. Amém. Cada filho Teu veio aqui com um desejo no coração. Existem lares, Pai, que precisam ser transformados. Existem vidas que precisam ser renovadas, Pai. E essa renovação, essa transformação acontece quando abrimos a Tua palavra. Os objetivos mudam, Pai, quando Te conhecemos mais. O objetivo dessa semana de oração é o fortalecimento de cada um que quer estar no céu, Pai. E os Teus filhos ao estarem nesta igreja hoje, Pai, estão declarando: queremos a salvação, Pai. Amém. Queremos estar frente a frente com Jesus, agradecendo pelo grande sacrifício feito por nós. A Tua graça, Pai, nos alcançou mais uma vez. As Tuas misericórdias estão se renovando na nossa vida, Pai. O perdão está sendo concedido. E mais uma vez, Pai, a vida dos Seus filhos neste culto serão entregues a Ti, Pai. Amém. Nós viemos aqui para tomarmos decisões, Pai. Não importa se já decidimos há muito tempo atrás nos entregarmos a Ti através do batismo. Não importa se isso ainda será feito no futuro, Pai. O que importa é que nesse dia tomaremos decisões, Pai. E a mais importante de todas é de estar ao Teu lado. É por isso que queremos nos entregar, Pai. Acima de tudo, nós pedimos para que o Senhor fique com cada pedido que foi colocado, Pai, em um simples papel na noite de ontem. Cada filho, Pai, tem uma necessidade especial. E o Senhor conhece cada uma. Nós estamos orando por essas pessoas, Pai, porque cada um tem uma necessidade que foi colocada nas Tuas mãos, Pai. E nós queremos clamar neste momento que com a Tua misericórdia, Pai, o Senhor olhe cada pedido e conceda se essa for a Tua vontade. Amém. Nós queremos também orar, Pai, por amigos que nós temos à nossa volta. Não só os que estão nesta igreja, mas aqueles que por algum motivo não estão aqui também, Pai. Pessoas que têm ouvido a Tua voz, Pai. Pessoas que têm aprendido a Tua palavra e precisam tomar uma decisão. Pessoas também, Pai, que ainda não ouviram a Tua voz, mas nós queremos ser usados como instrumentos nas Suas mãos para que elas possam Te ouvir, Pai, e possam passar a Te seguir a partir também deste momento. Nos usa como instrumentos, Pai. Queremos alcançar pessoas para o Teu santo reino. Queremos, Pai, não a glória para nós, mas a glória para o Teu santo e poderoso nome, Pai. Amém. Fica conosco neste momento. Vamos abrir a Tua palavra e queremos a iluminação do Teu Santo Espírito. Sem Ele, Pai, nada podemos. Sem Ele, nada somos. É por isso que estamos ajoelhados, prostrados perante Ti, Senhor, porque precisamos do Senhor. Nós oramos para que permaneça conosco durante toda a nossa vida, até a volta do nosso Salvador. Amém. E neste momento, Pai, nos traz a Tua iluminação. Nós Amém. oramos em nome de Jesus. Amém. Isso. Eu gostaria de desejar boa noite a vocês. Que bom que você veio a essa casa de oração nessa noite especial de segunda-feira. Segunda-feira não é fácil estar na igreja, mas você decidiu estar aqui. Eu queria apenas, antes de apresentar o pastor, para os que talvez estejam aqui pela primeira vez hoje, eu queria agradecer a presença da família pastoral lá de Passo Fundo. Pastor Wellington, por favor, levanta a mão com a Cláudia. Eles estão com a família toda aqui. Agradecemos muito a presença de vocês. Nós somos felizes por ter mais uma família pastoral aqui hoje. Talvez vocês já conheçam, eles sempre estão conosco nos acampamentos aqui, né? Mas sejam bem-vindos mais uma vez. E nós queremos apenas dar um recado que no final do culto nós teremos uma confraternização simples lá embaixo. Você vai ter um chá, uma bolachinha para você poder desfrutar depois do nosso culto, tá bom? E juntamente com o chá, com a bolachinha, nós temos um stand onde você talvez queira adquirir uma Bíblia, um livro para o seu filho, um livro para você poder estar lendo. E a Cláudia estará fornecendo materiais excelentes lá embaixo, tá bom? Mas como a nossa noite especial é com o pastor Evandro, o pastor Evandro veio direto de Curitiba. Ele é o pastor que trabalha na administração da Igreja Adventista, ele é o secretário da União Sul-Brasileira, que corresponde ali em Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nosso estado aqui também. Ele está dirigindo as mensagens, então, durante essa semana, todas as noites, e no sábado pela manhã também, para nós. Pastor, que Deus tem usado sempre. Mais uma vez, nós colocamos nosso coração à sua disposição para que Deus fale através do Senhor. Boa noite. Segunda noite dessa semana especial, que
intitulamos A Única Esperança. Ontem nós falamos um pouquinho sobre a Bíblia e a importância de estudar a Palavra de Deus. E nós deixamos aqui uma tarefa, de casa. Quantos hoje conseguiram ler pelo menos um capítulo da Bíblia? Nós sugerimos que fosse o capítulo de Oséias, o capítulo 6 hoje. Vamos ver. Oséias, capítulo 6. Amém. Já vários leram. E se você não leu, não se desespere, amanhã tem o capítulo 7. Eu só gostaria de convidá-lo para que você lesse. Estamos nessa jornada de leitura da Palavra de Deus e nós vimos que quando nós lemos a Bíblia, ela nos transforma. Quantos conseguiram estudar a lição da escola sabatina e preenchê-la? Aqueles que têm a lição, estudá-la hoje de manhã também. Vamos ver aqui. Amém. Seja louvado. Parabéns, porque você estudou a lição da escola sabatina. Esse dia, nós oramos por algumas pessoas que pediram que nós orássemos, né? Nós oramos pelo irmão Kurt. Está aí o irmão Kurt? Não sei se ele está. Oramos por ele. Oramos pela Irene Alebrand. Acho que é isso, né? Está aí a Irene. Oramos, colocamos ela na presença de Deus. Também oramos pela Neide. Não temos aqui o sobrenome. Neide, se você estiver aí, erga a sua mão. Oramos pela Lourdes. A Lourdes, a mãe do Dr. Orlando. Oramos por ela também. Ela não está aqui, ela está em Minas Gerais. Mas eu conheci a Lourdes no início desse ano, quando nós pregamos aqui, lançando esta semana. Eu a conheci, fomos à casa do Dr. Orlando ali para orar por ela. E ela não está bem de saúde, nós oramos por ela nesta manhã também. A Elza de Barros, não sei se a Elza chegou. Hoje nós visitamos a Elza. A Elza tomou a decisão de ser batizada no próximo sábado, amém? Ela veio à frente, está estudando a Bíblia, a Palavra de Deus. Preenchemos a ficha ali de batismo e fiquei impressionado com a convicção da Elza pela Palavra de Deus, com o desejo que ela tem de entregar a vida ao Senhor Jesus. Orem pela Elza, está aí numa caminhada para vencer o problema do câncer, mas ela já disse o seguinte: eu em nome de Jesus me considero já curada, amém? E eu creio também pela sua fé, pela sua determinação. Então orem, nós oramos por ela também e a visitamos também. Fizemos algumas visitas hoje, e uma delas foi na Elza, né? E oramos também pelo William e a Andréia. Estão aí, que bom que vocês vieram. Que Deus os abençoe, viu? Oramos por vocês, para que Deus abençoe a família, lhes dê saúde, lhes dê paz. E eu também queria lançar um desafio de hoje para amanhã, que é o seguinte: deixa eu ver as mãos daqueles que pegaram um cartão hoje, esse cartão aqui. Temos ali no fundo, aqui também. Ok, esse cartão você preenche, coloca aí o seu pedido de oração, de acordo com o que está aqui, e o seu nome. Nós vamos orar. Há um grupo de oração que está orando. Os nomes desses cartões que recebemos ontem estão aqui na câmara de oração. Nós temos aqui uma câmara de oração e há um grupo orando por eles, e nós também estamos orando por esses nomes também. Além disso, você que pegou ontem esse cartão, agora deixa eu ver as mãos de todos que pegaram hoje e que pegaram ontem também. Hoje talvez não tenha pego, porque você já pegou ontem, né? Deixa eu ver. Maravilha. Eu vou dar uma tarefinha para vocês, que é o seguinte: você escrever num papel um sonho que você tem no seu coração. Pode ser um sonho financeiro, pode ser um sonho na área emocional, pode ser um sonho na área espiritual, sei lá, trocar de emprego, comprar uma casa, conhecer mais a Bíblia, cura de uma doença, talvez a educação dos filhos, ou você mesmo está estudando. Então coloca um sonho que você tem e traz ele escrito amanhã, e aí nós vamos orar pelo teu sonho, amém? Para que Deus coloque as mãos sobre eles
para que Deus realize ou não, de acordo com a vontade do Senhor. Então amanhã nós vamos orar pelo sonho que você tem no seu coração. Combinado? Vamos fazer mais uma oração? Se puder fechar os olhos. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui na igreja pela segunda noite. É uma jornada, uma campanha de estudo da Bíblia e de oração. Nós estamos, ó Deus, orando nesse momento e clamando a direção do Teu Santo Espírito, para que o Senhor nos faça compreender, para que o Senhor molde a nossa mente, para que o Senhor nos batize com o Teu Santo Espírito. E aqueles que estiverem porventura sofrendo com as lutas da vida, nós clamamos nesta noite que o Senhor venha curar, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha limpar, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estudamos ontem então sobre a importância da Bíblia e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre esse tema. Por que nós sofremos? Por que há tantos sofrimentos? Por que há pessoas que passam por dificuldades? Por que há inocentes que sofrem? Por que há tragédias neste mundo? Por que há crianças que morrem precocemente? Eu li uma notícia de um pai e a sua filha. O pai, 40 e poucos anos, e a filha tinha aí uns 15, eu acho que 16 anos. E eles foram num culto lá no Espírito Santo, saíram na região do Morobá, é bem pertinho da onde minha esposa foi criada. Saíram do Morobá, foram para casa e no caminho bateram contra um ônibus e os dois morreram. E a gente fica pensando, por que sofrem os inocentes? Por que sofrem os inocentes? Bom, amanhã nós vamos estudar o seguinte. Amanhã nós vamos estudar de que forma Jesus nos salva. Por que Jesus teve que morrer? O que a sua morte tem a ver comigo? O que a morte de Cristo tem a ver com... Por que Ele teve que morrer na cruz para que eu fosse salvo? O que isso tem a ver comigo? Então amanhã nós vamos estudar sobre isso. Aliás, precisaria Jesus ter morrido na cruz? Por que Jesus teve que morrer na cruz? Amanhã vamos estudar esse tema. Mas hoje o tema é: por que sofremos? Algumas razões. Sofremos primeiro pelas nossas próprias escolhas erradas. Essa é a primeira razão. Uma pessoa decide fumar e aí ela adquire um câncer, um enfisema pulmonar, por exemplo. Esse é um exemplo que eu estou dando aqui. Então ela não pode culpar a Deus por esse enfisema. Foi uma decisão da pessoa. A pessoa decide beber e sair dirigindo bêbada e bate o carro numa árvore. Não pode culpar a Deus pela sua decisão de dirigir bêbado. A pessoa decide não cuidar da saúde, a vida toda não cuida da saúde. E quinta-feira nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o plano de Deus para a nossa saúde. Mas a pessoa decide viver uma vida desregrada, e aí contrai doenças, moléstias e culpa a Deus. Deus não tem culpa pela escolha que a pessoa fez. Sofremos pela escolha ou pelas escolhas erradas de outros. Esse exemplo que eu dei da pessoa dirigindo embriagada, a pessoa poderia, em vez de bater numa árvore, bater numa criança andando pela rua, ou bater no outro carro. Sofremos pelas escolhas erradas de outras pessoas. E sofremos também por causa do pecado e também por causa do diabo. Sobre o diabo, algumas definições acerca dele. Primeiro, algumas pessoas dizem o seguinte: o diabo não existe, é apenas uma história. Inclusive, há alguns anos atrás, quando eu trabalhava em Santa Catarina, havia uma campanha que a RBS TV realizou para combater os maltratos infantis, né? E aí eles usavam várias figuras. Não sei se você lembra disso aí, né? Havia a mula sem cabeça,
O que mais que havia ali? Várias. A bruxa, e dentre eles havia o que mesmo? Quem mais? O diabo. Então o diabo, né, era uma campanha interessante, mas usando uma maneira de pensar de muita gente, que o diabo na verdade é só mais uma figura lendária criada para assustar as crianças, assim como o Mula Sem Cabeça, assim como a bruxa malvada e tantos outros. Então alguns, do mal e outros, né? Alguns dizem o seguinte: o diabo não existe, é uma invenção da cabeça humana apenas. Outros dizem: o diabo existe, mas ele é um anjo muito feio. Que sentido? O sentido de, aí pintam o diabo com um chifre, né? 2 chifres ali, vermelho, com um rabo pontudo e uma forca na mão, né? Um garfo de tridente na mão, né? O diabo existe, mas ele é um anjo muito feio. Obviamente que é também uma deturpação, porque você já imaginou se o diabo chegasse dessa maneira diante de você, né? Geralmente é pé de cavalo, né? E chegasse para você e dissesse: olha, eu sou o diabo, bicho terrível, e eu vim aqui para destruir tua vida. Você ia aceitar? Claro que não, ia fugir, né? Então essa é uma ideia que existe por aí, muito comum, inclusive em meios religiosos. A outra ideia é o seguinte: o diabo existe e ele é um anjo bom. E na verdade não é um anjo mau, ele é um anjo bom. E então existe hoje a doutrina satanista, né? A igreja satanista, em que se adora Lúcifer, em que existe a Bíblia de Satanás e se segue seus ensinamentos. E a quarta teoria é de que o diabo existe, mas ele é o que mesmo? Ele é o inimigo de Deus. Bom, nós vamos ver hoje, pelo estudo da palavra de Deus, da Bíblia, porque eu não posso vir aqui e dar a minha opinião para você. Eu venho aqui, dou a minha opinião, é a mesma coisa que qualquer outra pessoa. Eu tenho que vir aqui e apresentar o que mesmo? A palavra de Deus, a Bíblia. E é a Bíblia Sagrada que vai trazer a revelação nessa semana para a gente, amém? A Bíblia que vai trazer a verdade. E nós vimos ontem: conhecereis a verdade vos libertará. Por que trazer esse tema nessa semana? Por que estudar sobre o inimigo de Deus? Porque a Bíblia, dessas 4 teorias, a Bíblia apresenta a quarta teoria como a revelação, a verdade. Nós vamos ver aqui. Por que estudar sobre o inimigo? Porque é conhecendo a estratégia do inimigo que nós podemos evitar cair nelas. E então vamos dar uma estudada sobre o inimigo de Deus hoje. Quem é o inimigo de Deus? Aliás, quem é que criou o diabo? Essa é uma pergunta interessante. Deus teria criado o diabo para ele sair aí atrás do ser humano, e Deus fica então observando como numa luta de galo de briga aí, né? Deus fica olhando aí para ver quem vai ser o vitorioso? Obviamente que não. O que a Bíblia afirma é a certeza de que o diabo existe. Ela diz: não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em que mesmo? Anjo de luz. Não é muito, pois que seus próprios ministros se transformem em o que mesmo? Em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então nesse texto nós lemos algumas coisas. Nós lemos primeiro nesse texto que o diabo, ele é apresentado como Satanás aqui, como uma figura real. Em segundo lugar, ele é apresentado como alguém que se transforma em o que mesmo? Em um anjo de luz. Ou seja, de feio ele não tem nada. Ele se transforma num anjo bom para fazer milagres, para fazer curas, para fazer coisas boas, a fim de enganar. A fim de enganar. Mas a pergunta que eu faço para você ainda é a mesma: quem criou o diabo? De onde ele surgiu? O que diz a Bíblia sobre esse assunto? A Bíblia diz o seguinte: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando. Desde quando? Então, primeiro a Bíblia diz que o diabo é real.
Apocalipse chama de diabo, Satanás, dragão, vários nomes, e diz que ele vive pecando desde o princípio. Vamos dar uma olhada então, quando é esse princípio? Pega a tua Bíblia agora e vamos viajar por ela para uma revelação poderosa das Sagradas Escrituras. Vamos começar com esses textos aí que estão na tela. Vamos começar com o livro de Isaías. Isaías, a palavra de Deus menciona que Deus, na verdade, ele não criou o diabo. Deus criou tudo perfeito. Criou o céu, os anjos que estão no céu, perfeitos. Todos os anjos se reuniam para adorar a Deus. E Lúcifer, cujo nome significa anjo de luz, também era um anjo perfeito. Mas, de acordo com Paulo, o mistério da iniquidade surgiu no céu. E a maldade surgiu no coração desse anjo perfeito, que começou a ter orgulho no seu coração, nutrir orgulho. Apocalipse 14, versículo 12 em diante diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. O desejo que começou a nutrir esse anjo, criado por Deus de maneira perfeita, era ele queria ser semelhante ao Altíssimo, e todos nós devemos ter esse desejo de ser semelhante a Deus. Só que Lúcifer não queria ser semelhante a Deus no caráter, não queria ser semelhante a Deus no amor, não queria ser semelhante a Deus na bondade, queria ser semelhante a Deus na divindade, queria se colocar no lugar de Deus, ser adorado como Deus, ser venerado como Deus. Mas ele era uma criatura. E aí começou então um grande conflito, uma grande batalha, uma grande controvérsia no céu, em que Lúcifer começou a espalhar um boato entre os anjos celestiais de que Deus era tirano, de que sua lei era tirana e de que ele era o verdadeiro Deus que deveria ser adorado, e que se o seu reino fosse implantado no céu, os anjos teriam verdadeira liberdade. Ezequiel, capítulo 28, ele nos torna um pouquinho mais claro isso. Ezequiel, capítulo 28. Veja o que diz a palavra aí. Ezequiel, capítulo 28. A Bíblia diz assim, ó. Ezequiel 28 é um capítulo que está dividido em duas partes. E a primeira parte, do versículo 1 até o versículo 10, fala sobre o rei de Tiro. A segunda parte, do versículo 11 até o versículo 26, o Ezequiel, ele pega as características de Tiro, que era um rei mau, que era um rei tirano, que era um déspota. Pega as características de Tiro para ilustrar quem é Satanás. É interessante isso, porque as nossas características, elas representam a Deus, ou vão representar quem? O inimigo de Deus. No caso de Tiro, as suas características ilustravam o inimigo de Deus. E aí o que disse a Bíblia? Vamos ler alguns versos só. Versículo 14 diz assim: tu eras um querubim da guarda ungido, e te estabeleci. A expressão querubim da guarda, ela é uma expressão do hebraico soquer, que pode ser traduzido também como um anjo cobridor. Anjo cobridor era um anjo que ficava no lugar santíssimo do santuário. Nós vamos estudar aqui amanhã e entender um pouquinho mais sobre esse tema, o que era o santuário e o significado dele. O santuário
A priori vamos falar o seguinte: ele tinha duas partes principais: o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santíssimo estava a presença visível de Deus. O santuário terrestre era uma imagem do santuário celestial, onde está o trono de Deus. Lúcifer trabalhava na presença de Deus. O que mais diz o texto? Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. A expressão em hebraico brilho das pedras é a expressão Shekinah, que também é traduzida em outras partes da Bíblia para quê mesmo? Para a glória ou a presença de Deus. Portanto, esse anjo era um anjo poderoso que estava no Monte Santo de Deus. A expressão Monte Santo é muitas vezes utilizada no Velho Testamento para indicar o santuário. Então esse anjo estava no santuário, no lugar santíssimo, atuando como um anjo cobridor e trabalhava no Shekinah, na presença visível e diante de Deus. Portanto, era um anjo poderosíssimo. O texto ainda diz no versículo 15: perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou o que mesmo? Iniquidade em ti. Deus não criou um anjo mau. Deus criou um anjo, o que mesmo diz ali? Perfeito. Perfeito. E aí, como é que esta iniquidade entrou no seu coração? No versículo 16 diz assim: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. A expressão comércio é traduzida aqui assim como comércio, porque o autor, como eu disse, ele pega as características de Tiro, que era um rei comerciante mau. Mas a expressão em hebraico regul, que é traduzida como comércio, também pode ser traduzida como fofoca ou boatos falsos. E é interessante porque quando ela tem esses dois significados, expressões. Se você traduzir aqui na multiplicação da tua fofoca, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Que fofoca, que boato falso Lúcifer espalhou no céu? O boato falso de que Deus era um tirano. O boato falso de que Deus não era bom. O boato falso de que a lei de Deus era opressiva. O boato falso de que Ele deveria ser adorado e que se Ele fosse adorado, Ele daria verdadeira liberdade para o povo. E eu lhe pergunto: essas notícias falsas ainda não são espalhadas por aí hoje? Ele ainda espalha essas notícias, apresentando para todos a ideia de que se você estudar a Bíblia e virar, não é essa a correta expressão, mas o que se fala, e virar um crente, você vai estar preso. Quando na realidade você está preso quando você não estuda a palavra. Alguns dizem: se você estudar a Bíblia você vai ficar louco, quando na verdade é o contrário. Quando você estuda a Bíblia, você tem inteligência e sabedoria, segundo o livro lá de 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Ele espalha a ideia ainda de que Deus não é bom, e de que se Deus fosse bom, não existiriam tragédias. Ele mesmo provoca as tragédias e depois espalha o boato: Deus não é bom, porque se fosse bom não haveriam tragédias. Queridos amigos, Lúcifer não mudou, ele é o mesmo. O que mais diz a Bíblia? Diz ali: na multiplicação do teu comércio, ou fofoca, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. Veja, pelo seu pecado ele foi lançado fora do santuário. Ó querubim da guarda, que em meio ao brilho das pedras andava. Versículo 17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemplem pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça da tua fofoca. Profanaste o que mesmo? Você seja vários. Para outro é orgulho, para outro é a vaidade, para outro é a indecisão.
fica adiando a decisão de aceitar Cristo. Amanhã, é o mês que vem, é daqui 6 meses, é o ano que vem, e fica adiando. Por quê? Porque o inimigo que Deus coloca no seu coração, a indecisão, o medo. Eles têm uma tentação específica para cada um dos filhos de Deus, mas é possível vencer se eu dobrar os meus joelhos, se eu abrir a Bíblia e clamar o nome de Jesus. Ele nos deu, já nos assegurou a vitória, amém? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Aqui é interessante. Como é que podemos vencer o inimigo? Orando, lendo a Bíblia e testemunhando de Jesus. E quando nós testemunhamos de Jesus, quando nós falamos de Jesus Cristo, o maior beneficiado não é o que ouve, mas é quem testemunha. Quando nós falamos, nós nos fortalecemos na fé. E essa é a grande razão pela qual cada um de nós fomos chamados por Deus para sermos seus discípulos e para testemunharmos. Quando Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, não é porque Deus é uma ajudinha nossa. Deus diz assim: eu preciso de uma ajudinha sua aí, eu não consigo pregar para todo mundo, você podia me ajudar? Não é isso. Quando Deus diz: ide, fazei discípulos, é porque nós precisamos de Deus, não Deus de nós. Porque quando nós oramos, quando nós lemos a Bíblia e quando nós testemunhamos, nós nos fortalecemos na fé. Amém? É por isso que o inimigo tenta fazer de tudo para que nós sejamos cristãos apáticos, cristãos que não leem a Bíblia, cristãos que não oram e cristãos que não testemunham. Porque um cristão assim será um cristão fácil, uma presa fácil para o inimigo de Deus. Mas você não precisa ser uma presa fácil. Ele está te chamando hoje para você tomar uma decisão. Amém? Para você confiar naquele que é a única esperança, Jesus Cristo. Naquele que é o único capaz de nos fortalecer, Jesus Cristo. Se Satanás é o leão que ruge para devorar os filhos de Deus, Jesus é o leão da tribo de Judá. Amém? E Ele nos dará a vitória. Agora teve um casal que infelizmente confiou no seu próprio conhecimento, confiou na sua própria sabedoria e acabou caindo. Um casal que acabou olhando para si ao invés de olhar para Deus e caíram. E esse casal é conhecido de todos nós. Esse casal influenciou esta igreja, inclusive. Esse casal se encontra no livro de Gênesis. Vamos dar uma olhada? Gênesis. Como o conflito se trasladou para a terra. Como o conflito se trasladou para a terra. Enquanto, em algum momento, talvez enquanto acontecia a batalha no céu, talvez um pouco antes, nós não sabemos exatamente quando, mas o que sabemos é que antes de Satanás pecar, Deus em algum momento na história criou o nosso planeta, a galáxia, as estrelas, o céu, o sol, e também ornamentou o planeta em que nós vivemos. O planeta, assim como ele está criado, nós cremos, tem pouco mais de 6.000 anos. Talvez as rochas, o planeta em si, pode ser que até tenha milhões de anos, como alguns falam, porque a expressão no princípio criou Deus os céus e a terra não determina um tempo específico. Talvez Deus tenha criado os planetas, deixado-os sem vida aí por um tempo determinado. Em algum momento da história Ele então modelou o planeta Terra e nos criou. Mas não criou só esse planeta, criou outros planetas também e deu vida em outros planetas. Acontece que esse planeta foi colocado à prova, no teste, assim como Jó. Lembra-se de Jó? Houve uma reunião do céu, Satanás e seus anjos foram até Deus, e Deus disse para Satanás: viste o meu servo Jó, como ele é fiel, como ele é íntegro, ele não se desvia dos caminhos. E
E Satanás então diz o seguinte: sim, ele é fiel porque ele tem de tudo. Ele tem dinheiro, vive bem bom, aí é fácil ser fiel. Tira os bens dele para ver. Deus diz: está permitido, mas não toque na sua vida. Você conhece? Está no livro de Jó. Satanás desce, destrói tudo que Jó tinha. Perde casa, perde manada, perde bois, perde os filhos. E Jó disse: bom, eu saí do vento da minha mãe, vou voltar para a terra sem nada mesmo. Deus conhece tudo. Louvado seja o nome de Deus. Satanás volta à presença de Deus e diz: Deus diz: é no meu servo Jó, ele é fiel. Satanás diz: ele é fiel? É fiel porque ele tem saúde. Toca na saúde dele, você vai ver como ele vai blasfemar para o nome. Deus lhe diz: está permitido, mas não tire a sua vida. E aí você conhece a história de Jó. Jó, apesar de ser ferido, apesar de passar por problemas, de passar por lutas, por dificuldades, Jó permanece fiel. E eu posso ver esse conflito acontecer também no jardim do Éden. Eu posso ver Deus falando para Satanás: você está vendo, meus servos, Adão e Eva, eles são fiéis, eles são justos, eles dominam o planeta, eles podem governar todas as coisas, eles têm nas suas mãos o domínio de todos os animais da terra. Eles falam, os animais obedecem, eles são fiéis. Posso ver até Satanás falando: são fiéis porque eles governam todas as coisas, porque ele é governador, ele é imortal. Toca na vida dele e você verá, eles não vão ser felizes. E agora eu posso ver Deus descendo para Adão e Eva. Adão e Eva, vocês podem fazer de tudo aqui, vocês têm domínio sobre todas as coisas. Só num lugar vocês não podem ir: na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali você não pode. Essa árvore não ficaria ali para sempre. Era uma prova de fé. Assim como Jó também não ficou doente para sempre. Deus devolveu tudo o que ele tinha, retribuiu tudo o que ele tinha, inclusive os filhos em dobro. Mas aqui Deus diz: Adão e Eva, sejam fiéis. Porém Eva se afasta. Veja, vamos ler essa ordem. Gênesis 2, capítulo 16 e 17. O Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o que mesmo? Deus disse: vocês vão morrer. Não se aproxime da árvore, não coma do fruto. Eu consigo imaginando que fruto era ele já tinha, porque ele é sujo. Adão e Eva comeram, Eva estendeu a mão, pegou do fruto, comeu, deu ao seu marido, e aí surgiram o medo, a acusação, a dor, o sofrimento e a morte. Mas nós não precisamos temer. Todo o sofrimento que existe ainda hoje vem daquele que é o inimigo de Deus. Amanhã nós vamos entender, ao estudar esses temas, como poderemos vencer. Porque qual é o plano da salvação de Jesus Cristo para vencer o inimigo e nos dar a vida eterna. Mas por hoje eu quero dizer para você, mostrar para você esse texto. Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, e esse um só é Jesus Cristo, por meio da obediência e do ministério e da vida de Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Amém? Amém. E por que muitos e não todos? Por que muitos e não todos? Poderia estar aí: por meio da obediência de Jesus Cristo, esse um só, todos se tornarão justos. Por que muitos e não todos? Porque muitos não aceitarão. Em Isaías capítulo 59, versículo 1, a Bíblia diz ali o Senhor Deus, né? Meu ouvido não está surdo que não possa ouvir, e meu braço
não está encolhido que não possa salvar. Ele está com o braço estendido hoje. O braço estendido. Estou contando para vocês, comecei a falar ontem da história do Domingos. E eu falei que o Domingos passou por lutas, por dificuldades, por problemas. E um dia apareceram 3 anjos na sua vida. 3 anjos porque a Bíblia diz que todo aquele que prega o Evangelho é como um anjo de Deus, como um anjo do Senhor. Eram 3 homens, um pastor da igreja adventista e 2 anciãos que perceberam que o Domingos estava com problemas, com dificuldades, e disseram para ele: Domingos, você precisa estudar a palavra de Deus. É na palavra que você vai encontrar a vida eterna. É na palavra que você vai encontrar a salvação. É na palavra que você vai encontrar a felicidade. E Domingo lhe disse: mas quanto eu preciso pagar para estudar a palavra? Qual é o preço? Eles disseram: não, é de graça, não custa nada. Tudo que Deus oferece para nós é de graça. Mas o que o diabo oferece custa caro. Custa caro. Porque o salário do pecado é o que mesmo? É a morte. Mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Custa caro. Beber álcool hoje pode render uma doença amanhã. Custa caro. Uma traição hoje pode destruir tua vida. Custa caro. Mas o que Deus oferece para você é eterno, é melhor, é perene e é duradouro. Amém? É de graça. O seu Domingos foi para casa e me deu uma semana. Eu quero, durante essa semana, eu vou pensar no assunto, se vou estudar, se não vou estudar a palavra. Fui falar com a sua esposa disse: olha, eu não quero saber desse negócio de crente, esse negócio de Bíblia, não quero. Ele ficou pensando: vou ou não vou aceitar? O Espírito Santo de Deus estava chamando o seu coração, estava tocando no seu coração. Deus não força ninguém a aceitar, mas Ele chama. E nessa noite Ele está chamando. Ele está chamando você para tomar uma decisão. A decisão de orar mais, a decisão de ler a Bíblia, a decisão de entregar a vida a Cristo, a decisão de confiar em Deus. Domingos pegou o telefone para ligar para aquele senhor que havia lhe oferecido, aqueles senhores, né? Para um deles que havia lhe oferecido o estudo da palavra. Ligou para eles. E a sua resposta